todas as pessoas que nos acompanham aqui no Silva na Prática. Sejam todos bem-vindos a mais uma live. Hoje, para falar sobre a temática Diálogos entre a Lei Geral de Proteção de Dados e Código de Defesa do Consumidor. Tudo em busca de uma perspectiva de proteção do consumidor bancário. E sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos. Doutor Carlos, doutora Jéssica Abreu já está aqui. Uma live hoje diferenciada, com palestrantes de renome nacional, extremamente qualificados em ambas as áreas, tanto na defesa do consumidor bancário, quanto na perspectiva de Lei Geral de Proteção de Dados. E quem está entrando aqui, dispara o aviãozinho aqui embaixo para a nossa live decolar, porque hoje vai ser quente, tema muito bom, atual, falar de Open Bank, que é um tema que está agora quente, fervilhando no cenário da advocacia. Então a gente precisa conhecer mais sobre isso e aproveitar que nossos convidados de hoje sabem muito sobre o tema, mas muito. Vou convidar, esperar o doutor entrar aqui. A doutora Jéssica Abreu já está entrando, o doutor Arthur também, a doutora Juliana Gatá já está aqui também, doutora Valdirene, boa noite, minha colega defensora pública, doutor Magalhães, estão todos entrando aqui, Lui, doutora Fabiana, doutor Henrique. Realmente, Luiz, faz tempo que eu não te vejo aqui, mas você está sempre participando das perguntas e é uma honra tê-lo aqui sempre. Muito obrigado pela presença. Eu vou convidar aqui, né, os nossos convidados de hoje, só para a gente iniciar a nossa live. Enquanto eu vou fazendo isso, vai disparando um aviãozinho aqui para a nossa live decolar. Boa noite, Olá. doutor Homero. Boa noite, doutora Jéssica. Seja bem-vinda. Estou convidando também a doutora Juliana Gatazzi também para entrar. Obrigada. E o doutor... Olá, boa noite. Boa noite, doutora Juliana. Boa noite, doutora. Tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigado por aceitar o convite também. Eu só verificar se o doutor Arthur já entrou aqui também para a gente convidá-lo aqui para entrar na nossa live. Enquanto o doutor Arthur vai entrando aqui, se vocês verem ele passando na rolagem aqui, me avisa para não passar batido também. Eu quero aproveitar e já apresentar as duas. A doutora Jéssica, eu já tive a oportunidade de fazer uma live, advogada, especialista em direito bancário, tem conhecimento profundo na área de defesa do consumidor bancário, não só do ponto de vista teórico, mas também na prática. E a doutora Juliana Gatazzi, advogada aqui em Mato Grosso do Sul, de um currículo invejável, viu, doutora Jéssica? Ela a conhecia através de uma palestra que ela deu na escola, né, da Defensoria, mas assim, ó, ela é doutoranda em Ciências Jurídicas, mestre em Ciências Jurídicas em Lisboa, tem MBA em Compliance, especialista em Compliance, especialista em Direito do Consumo da Coimbra, de Lisboa, em Direito Civil e Processo Civil, especialista em Compliance e Proteção de Dados, advogada atuante, professora de inúmeras faculdades. Então, é um currículo gigantesco. E nossos convidados hoje são... Né, eu assisti uma palestra dela na escola da Defensoria, foi fantástica. Então, eu tenho certeza que ela vai agregar muito aqui. Pelo contrário, eu vou aprender muito com ela, contigo e com o doutor Arthur, que deve estar entrando aqui. Deixa eu só verificar aqui se ele já entrou e a gente já vai... O doutor Sabá já está indo. Olha. Eu estou olhando aqui também e não vi, não. Eu não consigo dar uma olhada se ele disse alguma coisa. Enquanto isso, né, doutora, vamos parando o aviãozinho que está embaixo aqui da doutora Juliana, vamos compartilhar nossa live para a gente voar, porque o tema hoje é quente, né? É um tema atualíssimo, proteção de dados e defesa do consumidor bancário é um tema atual, não só pela LGPD, como também pela perspectiva do Open Banking. Né? São dois segmentos que a gente tem aí no direito que vai trazer muito conhecimento para o dia a dia nosso na advocacia e na área acadêmica também. Enquanto o doutor Sabá vai entrando, eu gostaria que as duas, né, falassem um pouquinho do trabalho, comentassem um pouco do dia a dia de vocês, da área de atuação, para a gente ir aquecendo com o pessoal. Se quiser começar, Jéssica, fica à vontade. Vamos lá. Eu atuo, para quem me conhece, me chamo Jéssica Abreu.
atuo no direito do consumidor aqui em Recife, na Paraíba e na Bahia. E eu digo que é o ano 2022 vai ser um ano de contratos bancários, né? Tanto em relação ao Pix quanto ao Open Bank, em relação à parte geral de contratos, eu digo que vai ser o ano para todos os advogados que quiserem ingressar nessa área, que é uma área muito promissora, uma área que está desenvolvendo aos poucos, e com o desenvolvimento vem as falhas, vem a deficiência, e com essas deficiências é que a gente vai ter muitas ações em relação a essas questões, né? Principalmente com a proteção de dados, que a professora Juliana ela é especialista, ela vai falar bem a respeito disso, e eu vou deixar ela se apresentar mais, porque aqui eu acho que as pessoas já me conhecem, né, doutor Homero? A gente sempre está fazendo uma live ou outra, e realmente aqui a gente está mais para escutar muito a parte da LGPD, que é um assunto que está no auge, e agora com essa parte de contratos bancários vai vir muito pesada, né? E a gente estava já estudando algumas ações aí que vai vir um dano moral para a gente avaliar se vai ter, se não vai ter, como é que o banco vai reagir, como é que a lei de proteção de dados ela vai trazer esse direito do consumidor, né? Como é que a gente pode abarcar essa lei. Então, vou deixar a doutora Juliana falar um pouco aí sobre ela, sobre essa atuação dela. Antes da gente começar, agora eu loguei rapidinho, a gente entrou no Cível na prática ou entrou no seu pessoal, Homero? Eu estou conversando com você e estou com o Sabá aqui em paralelo. A gente está na prática, não é isso? Isso. Ele falou que não está vendo de sinal ao vivo, mas a gente está lá sim. Deixa eu só passar a informação aqui. É assim, eu estou como presidente da Comissão de Lei Geral de Proteção de Dados aqui na OAB do Mato Grosso do Sul. Eu estudo esse tema já há alguns anos, porque eu tive a oportunidade de estudar fora do Brasil, e a gente sabe que na Europa as coisas são completamente diferentes daqui. As pessoas respeitam os dados dos terceiros, dos titulares. Não é essa festa que é aqui no Brasil, né? Para você comprar uma água na farmácia, só faltam perguntar quantas vezes você respira por dia, né? Pegam todas com a desculpa de um desconto, que a gente sabe que não é bem por aí. E então eu tive a oportunidade, foi apresentado esse tema, e com a evolução normativa do Brasil, eu resolvi me especializar na área, e como eu já trabalhava com empresarial internacional, abre todo um leque, tem toda uma relação GDPR, LGPD, empresa que queira importar ou exportar, não pode ignorar a legislação. Então, hoje nós temos uma empresa de consultoria atuando na área, dou todo o suporte para o advogado que tiver dúvida na comissão da OAB. Inclusive, nós criamos um e-book, enquanto comissão de Lei Geral de Proteção de Dados da OAB de Mato Grosso do Sul, que é justamente assim, LGPD, o que é obrigatório saber, para download gratuito lá no site da OAB. Então, quem quiser pelo menos aprender os conceitos básicos, essenciais e fundamentais para todo mundo, está lá no nosso e-book de download 100% gratuito. Chegou a nossa autoridade de proteção de dados, né, doutor Sabá? Seja muito bem-vindo. Obrigada pela sua presença. Perdão. Olá, boa noite, tudo bem? Como é que está, Homero? Tudo bem, doutoras? Tudo bem. Desculpa o atraso, problemas técnicos aqui, mas creio resolvidos, né? Eu falei outro dia para ele na última live que a gente fez, que era que ligar para ele, eu mandar um WhatsApp, e ele olhar lá, Juliana Gataz, eu ia mandar fala para ela que eu morri, porque eu trabalho o dia inteiro, aí eu me pega para fazer live, às vezes até 9 horas da noite, que a conversa rende, e o doutor Sabá vai fugir de mim, né, doutor Sabá? Mas é que o tema absoluto, é uma honra. O tema é tão bom, tão interessante, tão atual, né, e a gente juntando aqui esses dois temas, os problemas bancários, Open Banking, Código de Defesa do Consumidor, com proteção de dados, eu diria que é literalmente a bola da vez, os dois grandes nichos de mercado, juntamente com a lei do superendividamento, que o Homero é o PhD no assunto, né? A gente aqui nem pode tentar falar que ele não quer do negócio aqui. Não, na verdade, viu, doutora? O PhD aqui são vocês, eu estou aqui para aprender hoje e agradeço, doutor Arthur,
por estar aqui conosco hoje. Eu sei que o dia a dia não é fácil, né, esse trabalho que o senhor faz, e é uma honra recebê-lo aqui no Cisa na Prática, para a gente discutir esse tema tão caro. E antes de a gente avançar, eu quero apresentar, né, formalmente o doutor Arthur aqui. Eu esperei o senhor entrar para a gente apresentar, porque, assim como a doutora Juliana também, né, eu e a Jéssica, nós somos aprendizes aqui perante vocês. Então, absoluto. Para quem não conhece o doutor Arthur, ele é diretor do Conselho, diretor da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, estamos diante de uma das referências nacionais, junto com a doutora Juliana Cataz, na temática de proteção de dados. E não é só pelo cargo que ocupa, é pelo conhecimento acadêmico, pelos estudos, pela área de pesquisa que ele desenvolve, pelo exercício da profissão que ele tem há anos dedicado a isso, né? Não surgiu agora com a LGPD. O estudo é pretérito a isso, é anterior à parte de LGPD no Brasil, porque proteção de dados é algo antigo, né? O Brasil é que demorou muito a acordar para positivar a temática de modo, não vou falar definitivo, mas mais objetivo e concreto. Por mais que a gente tenha evoluções, a doutora Juliana Cataz falou até sobre isso, já tem projetos de lei em andamento, discutindo evoluções nesse sentido, mas hoje nós temos um cenário de proteção de dados. Perfeito ou imperfeito, nós temos a positivação dessa temática. E isso é muito importante para o ser humano, né? Nós estamos diante de um tema fantástico, então fico muito honrado, professor, de estar aqui conosco hoje para discutir esse tema caro, que vem tudo a ver, vem a calhar com o tema de Open Bank, que está completando o seu ciclo de implementação no Brasil. Então, isso tem muito a ver, e a gente vai ter, eu acho que, uma noite, eu espero que muito profícua para todos, para a gente discutir, e fica as suas primeiras considerações, né? Vou abrir para o senhor falar um pouco aí sobre o seu trabalho, um pouco da sua carreira. Muito obrigado, doutor Homero, Jéssica, Juliana, né? Permite chamá-los assim, né? Com maior informalidade, né? Porque às vezes a gente fica, né, com doutor para lá, doutor para cá, né? E eu me sinto velho, né? Na verdade, agradeço muito. Eu sou mesmo, mas, né, eu fico mais, me sinto mais ainda. Mas, bem, eu só tenho a agradecer, né, de fato, eu assumi uma das cadeiras do Conselho Diretor da Autoridade em 6 de novembro do ano passado, né, completou um ano e pouco agora. E o desafio é enorme, né? Hoje mesmo nós passamos a tarde inteira, né, debatendo já uma parte já quase que final da minuta de agentes de tratamento de pequeno porte, né? Vai impactar bastante toda a sociedade, né, nessas questões todas de dispensas, flexibilizações. Então, é algo que tem que ser feito com muita cautela, né, sem tempestividade, com muita calma. Mas, bem, de qualquer forma, nós temos uma frente ampla, mas não construímos nada sozinhos, né? E eu agradeço muito a oportunidade de ter sido convidado aqui para falar com as senhoras e senhores, que eu tenho certeza que vai ser bastante rico, não pela minha presença, mas pelo tema, né? Que o tema é bastante interessante. Né? Eu só tenho a agradecer e estou à disposição de vocês. Para a gente iniciar e aquecer as discussões nossas aqui, até havia falado com a doutora Juliana para a gente tratar um pouquinho início, fazer uma introdução sobre a base da LGPD, depois a gente entra na discussão do Open Bank, e aí o doutor e a doutora podem falar um pouco mais sobre o que é dado pessoal, porque eu falo isso, como defensor público, sabe, até me permita chamar Arthur, a gente vê a carência, né, das pessoas, dos cidadãos e cidadãs brasileiras, entender o que é dado pessoal. LGPD para aqui, para lá, mas as pessoas sabem o que é dado pessoal, né? O que é dado pessoal? Falar um pouquinho das bases. Não dá para a gente fazer uma aula completa, é óbvio que o tema é profundo. Mas falar o que é dado pessoal, o que é dado pessoal sensível, falar um pouquinho sobre base legal, acho que é importante, e o que é tratamento, porque ninguém sabe, na prática, pegando lá, não sei os especialistas, o que é tratamento de dados. Né? Então, eu acho que é um ponto muito importante. Eu vou começar, então, explicando do jeito mais simples possível para todo mundo entender. Como eu digo, show juridiquês, que do juridiquês basta que a gente faz o dia inteiro, né? Então, a lei ela é muito ampla no conceito de dado pessoal. A lei fala para nós que nós devemos, por acaso, aqui vamos abrir um parênteses, vocês já leram como é que vai ser o processo fiscalizatório da NPD? Tá maravilhoso, já elogiei, ficou aquela coisa, qualquer um que leia vai entender o que está lá, não ficou nada de juridiquês pesado.
como a legislação está uma terminologia que o brasileiro consegue ler e consegue entender. Contrário do que a gente está habituado no Brasil, que é aquela legislação para todo mundo ler e ninguém entender nada, a não ser que você entenda de direito. A Lei Geral de Proteção de Dados fala para nós que devemos entender por dados pessoais tudo aquilo que torna uma pessoa identificada ou identificável. O que é isso no nosso dia a dia? Identificada é que eu olho para um dado pessoal e identifico essa pessoa diretamente. Basta uma informação e eu chego quem é o dono ou titular daquela informação. Identificável é que eu consigo chegar nela, mas de um modo indireto. Eu preciso juntar 2 ou 3 ou mais informações e consigo chegar naquela pessoa. Então, tudo que eu consiga identificar quem é o titular, o dono daquela informação, eu posso entender como dado pessoal. Por exemplo, se eu pegar o RG do Homero, ou da Jéssica, ou do Dr. Arthur Sabá, eu sei quem é o dono daquele RG, então eu consigo identificar diretamente. O CPF, o título de eleitor. Agora, se eu olhar para o IP da máquina, que o IP, para quem não sabe, é o RG do seu computador, da sua impressora. Se eu olhar para o IP do seu computador, eu não consigo saber que é você que está usando o computador diretamente, porque podem N outras pessoas usarem a mesma máquina. Então, eu vou ter que usar 2 ou mais informações para saber que foi você que usou naquele dia, naquela hora, e você que fez determinado processo ou procedimento naquela máquina, tá? Então, dados pessoais pode ser RG, CPF, título de eleitor, a sua matrícula da universidade, pode ser o jeito que você caminha, o seu timbre de voz, a sua tatuagem. Quantas pessoas são identificadas por uma tatuagem? O timbre de voz é característico. Até o jeito de caminhar. Quando eu dava aula na graduação, que agora eu parei e só estou na pós, os alunos sempre iam falar, lá vem a professora Juliana, porque era sempre correndo e sempre de salto, né? Sempre correndo, então eu toco no corredor, eles já falavam, vem a professora Juliana. Então, o timbre de voz, o jeito que caminha, o jeito que você sorri, como você digita, a velocidade com que você digita, o modo como você apaga quando você erra, quando está digitando, o que você curte nas redes sociais, o que você coloca lá na rede social, eu monto o seu perfil de consumidor. Tudo isso é dado pessoal. Então, aí vem o dado pessoal sensível. Qual que é a diferença fundamental? Que além de te identificar, ele te qualifica. E essa qualificação, ela te torna mais vulnerável. Uma vez exposto ou vazado esse dado, pode te colocar numa situação mais constrangedora, porque ele é referente a tua origem étnica ou racial, filiação sindical ou partidária, orientação sexual, sua vida sexual, seus dados da saúde, acho que eu estou biometria, será que eu estou esquecendo algum? Então, esses dados, eles são entendidos como dados sensíveis. A gente fala tanto de dados bancários, é uma pergunta que sempre me fazem. Dados bancários são extremamente importantes, mas eles não estão no rol dos dados sensíveis da legislação. Ah, Raquel, minha ex-aluna aqui, está com saudade das minhas aulas. Ótimo. Vai fazer uma pós, eu vou lá te dar aula, Raquel. Então, tudo isso que eu consiga expor a vida da pessoa, imagina lá, você tem uma doença, você não quer que ninguém saiba, e o teu prontuário médico vaza na internet. Ou você não quer que ninguém saiba a tua orientação sexual, a tua vida sexual, ou a tua filiação sindical ou partidária no Brasil, né? Que hoje em dia está tudo tão extremado, religiosamente falando, expor a minha religião pode me causar muitos problemas. O rol da lei, ele é totalmente exaustivo, é só o que está ali que é dado sensível. Não tentem inventar ou florear, como dizia no nosso português mais arcaico, né? De jeito nenhum. Não vem colocar outras especificações que não vai dar certo. É só aquilo e acabou. E
Quando a gente fala de dados sensíveis, regra geral, eu tenho que autorizar o compartilhamento dos meus dados sensíveis. E esse compartilhamento tem que ser autorizado através do tal consentimento. Fala-se muito no consentimento, mas ninguém explica como é que é e quando é. O consentimento tem que ser prévio, tem que ser antes. Não é aquela história, igual todo mundo ainda faz, se coloca na listinha lá do grupo do WhatsApp, de propaganda, de marketing, depois vira para você e fala assim, se você não quiser, peça para sair. Não, antes de te colocar, tem que falar que está criando o grupo e perguntar se você quer fazer parte daquele grupo, não é depois falar que se você quer sair. Então, o consentimento tem que ser prévio, sem nenhum vício, por escrito, claro. Você tem que dizer para quê, por quê, até quando. E o problema maior do consentimento, que é uma das 10 bases legais que estão lá na lei, que são 10. O que é isso? Por que eu posso partilhar os seus dados? Com qual fundamentação jurídica? Ah, você me autorizou com consentimento, então eu posso. O problema maior do consentimento é que ele pode ser revogado a qualquer momento. Eu autorizo, passa, sei lá, 5 dias eu mudo de ideia, eu posso revogar. Para o final. Eu falo que consentimento e legítimo interesse não são tábua de salvação para ninguém. São as últimas opções que você deve olhar para elas. Não sei se o Dr. Sabá quer explicar o que são tratamentos de dados. Acho que eu expliquei de modo claro, né? Para de um jeito que todo mundo assim consegue entender. Perfeito. Né? Perfeito. Agora eu faço para eu beber uma aguinha aqui, senão as cordas vão cair na boca. Perfeito, perfeito. Explique para nós, então, Nada a acrescentar. Com o seu conhecimento todo. A lei de proteção de dados, o Dr. Sabá é muito fera em segurança da informação, com todo esse currículo que ele tem, ele é o grande fera de segurança da informação que a gente tem aí. Explica para nós, então, Dr. Arthur Sabá, o que a gente tem que entender como tratamento de dados, fazendo favor. Muito obrigado. O tratamento de dados é um conceito bastante também muito amplo, né? Ele é exaustivo. É engraçado que a lei, ela... Estão escutando, gente? Acho que travou, doutor. Está travando só um Travou? pouquinho, doutor. Agora travou? Voltou. Espera um pouco, vou tentar melhorar aqui, não sei se vamos... Ele está processando a sua imagem, a gente não está te vendo. Está aqui cortando o som. Talvez seja o Wi-Fi, né? Acredito que seja o Wi-Fi. Tem horas que congestiona, né? Esse horário, né? Mas ele não está na NPV. Voltou. Esse horário voltou, né? Esse horário não é fácil, não. É complicado. Eu moro numa casa, então aí... Tá travando de novo, doutor Sabá. Travou de novo? Está cortando, viu, doutor? Tá. Aqui, vamos passear. Está travando. Eu acho que não está dando para sair. Não, pelo menos eu não estou conseguindo passar em algum áudio. Ele não está vendo. Mas vai melhorar. Ele deve ter trocado de lugar, ó. Está trocando de lugar. E o doutor, enquanto ele vai trocando de lugar aqui, essa questão das bases legais, é muito interessante esse ponto. Acho que agora já mudou de lugar. Acho que agora vai. Melhorou. Agora vai. Será que agora vamos? Tem dia que a internet faz isso, né? Brasília, então, né? É complicado a internet lá. Enquanto ele tenta entrar, essa questão das bases legais,
é bem interessante, porque todo mundo acha que é consentimento, né? Acho que a doutora colocou um ponto fundamental. É consentimento, tem que pegar a minha assinatura para tratar um dado pessoal. E não é isso, né? Isso é um mito dentro do estudo de proteção de dados. Acho que ele caiu. Ele deve sair e voltar. Então, esse é um mito muito grande que a gente tem, e dentro dessa temática, sabe, Juliana, que eu acho interessante, é que nós temos uma base legal que tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, que é direito bancário, que é proteção ao crédito, que é a última, se não me engano, se eu não tiver com a memória ruim. Do rol ali, eu acho que é a última do artigo 7º, né? Então, assim, e isso, eu como não especialista da área, fico assim, pensando, né? Vamos falar de base legal e Open Bank, tentando conciliar um pouco, né, para entrar nesse assunto de base legal. O banco, ele deve usar a proteção ao crédito ou deve usar o consentimento? Esse é um ponto que eu acho que a gente pode explorar, discutir. Tá. E outro ponto que tem muito mito. Eu tenho que usar várias bases legais. Tem gente que pensa, não, eu tenho que fundamentar em várias. Não, ou só uma é suficiente para realizar esse tratamento de dados. Eu acho que esse esclarecimento é importante. Eu vou ensinar um macetinho básico para vocês, que eu aprendi logo que eu comecei a estudar o conteúdo, tá? Primeiro eu vou explicar, então, o que são tratamento de dados, já que o Dr. Sabá deve ter tentado achar um lugar com uma rede melhor. Ele não mandou nada no WhatsApp, então ele está tentando se encontrar lá, procurar uma internet melhor para nós. A lei coloca lá para a gente 10 verbos diferentes, um monte de verbo que a gente tem que entender o tratamento de dados. A grosso modo, o rol não é exaustivo, tá? Então, o que a gente entende por tratamento de dados? Toda e qualquer operação, tudo que você fizer com dado pessoal, a lei fala de dado pessoal, dado da Juliana, da Jéssica, do Homero. A lei não protege dados de empresas, mas, como eu digo, atrás de todo CNPJ tem um CPF. Então, o cara que está por trás, todo mundo fala, não, só de e-mail. Não, senhor. Por trás do CNPJ tem CPF, tem uma pessoa. Se você começar a falar mal dessa pessoa, seja o CNPJ de um órgão público, seja o CNPJ da OAB, seja o CNPJ do nosso escritório, por trás tem um CPF. E esse CPF tem que ser respeitado. Aí a lei já protege o dono desse CPF. Então, tudo que eu fizer com os dados pessoais, desde a coleta, quando é que eu coleto? Você vai participar aqui de um sorteio do e-book do Homero. Você vai lá e coloca o seu nome e seu e-mail. Ele está coletando seus dados pessoais. Aí ele vai armazenar seus dados pessoais para depois efetuar o sorteio. Então, ele coletou, ele armazenou, depois ele vai partilhar com alguém que vai ter lá um mecanismo qualquer para fazer o sorteio. Então, é a coleta, armazenamento, a partilha, a atualização dos dados. Tudo que você fizer, começa com a vida útil do dado, que termina lá na exclusão definitiva do dado. Então, tudo aquilo que eu fizer com o dado, pessoal, guardar na gaveta, colocar no meu computador, partilhar através de e-mail, partilhar na rede social. Eu estou partilhando uma foto, gente. Uma foto tem todos os dados biométricos. Por que isso é tão importante? Porque com seus dados biométricos, eu abro conta bancária. Hoje em dia, você não abre conta nos bancos digitais, tudo com a fotinha do cara. Eu coloco a foto aqui na frente, não precisa ser eu. E o novo golpe que está na internet, vocês viram? A pessoa liga para você e fala assim, eu sou o Júnior, ligaram para mim outro dia, eu sou o Júnior, estou ligando para as pessoas aleatoriamente para ler os versículos da Bíblia. E aí você me diz a sua opinião, concordo, não concordo, gostou, não gostou, sim ou não. Autoriza me ligar de novo, autoriza ou não. O que ele faz? Ele grava e abre conta bancária, faz empréstimo online, com teu consentimento, autorizo. Olha como o brasileiro é criativo e perigoso, né? A NASA tem que vir aqui estudar o brasileiro mesmo. Quem é que vai dizer? Aí, né? Os idosos que são as vítimas principais. Quem é que vai dizer, não quero ouvir um versículo da Bíblia?
Eles querem sempre. Doutor Sabá está falando que é difícil, a energia caiu, vou ter que pedir desculpa. Ele vai tentar voltar, mas ele não está garantindo que ele consiga. Mas a gente vai fazendo aqui. Então, o que eu estava explicando sobre tratamento de dados é tudo isso que a gente faça com os dados pessoais de uma pessoa natural que esteja viva. A lei não protege quem não está vivo. Então, não é que o dado pessoal de um falecido não vai ter proteção. Mas vai ter proteção lá com fundamento jurídico no Código Civil e não na LGPD. Entendeu? E o que você me falou sobre bases legais, né, Homero? Existe na legislação 10 bases legais. Tutela da saúde, tutela da vida, execução do contrato, consentimento, legítimo interesse, proteção ao crédito. O que mais? Está faltando. Essas são as que a gente usa no dia a dia, toda hora. E exatamente, quando a gente fala da vida bancária, nosso vínculo com a instituição financeira, a gente usa a regra geral, aí a proteção ao crédito naquele contexto que você me perguntou da outra vez, né, sobre analisar meu histórico, meu score bancário, para decidir se concede ou não um crédito para mim. Pode, não pode, como é que pode, qual é a fundamentação jurídica. É como eu digo, eu como fui advogada de banco um tempo, e eu comecei no compliance do Banco do Brasil em Lisboa, como eu estava lá, caiu o tal do compliance no meu colo, meu Deus, o que é isso, né? Nunca foi apresentada, é de comer, de passar no cabelo, como a gente brinca. Não sei nem o que é isso. Então, deixa eu estudar para aprender. E lá fora o negócio ainda é 500 vezes mais severo que aqui, porque o Banco do Brasil tem que prestar contas para o Banco Central do Brasil, o Banco de Portugal e ainda o Banco de Frankfurt, estando em Lisboa. Então, você tem que seguir toda a legislação de tudo quanto é lado. Aí você aprende muito. E como eu digo, o banco não é Santa Casa da Misericórdia. O banco não está ali para fazer caridade para ninguém. O objetivo principal, não vamos ser hipócritas, é fazer lucro. Isso. Então, eles não vão te conceder um crédito no qual eles têm uma ameaça de não ter o crédito pago e que eles venham a ter prejuízo. Então, ele vai analisar toda a tua vida, sim. E com fundamentação jurídica na LGPD, ele vai analisar com proteção ao crédito. E ele está dentro da legislação. Não tem o que reclamar nesse contexto. Foi uma das questões que a gente conversou na outra live, né, em off, aquela situação toda. E aqui vocês são especialistas em Open Banking, se pode, se não pode, se usa o consentimento, se não usa. Agora, antes da gente juntar os dois temas, era interessante vocês explicarem um pouquinho para quem não está assistindo, que aí vocês que são os PhD no assunto aqui, os grandes peritos, o que é o tal do Open Banking, que as pessoas ouvem falar, mas não sabem o que é. Já criticam, já elogiam, mas não sabem nem direito o que é, para ser bem honesto, né? Então, ensina lá para nós o que, afinal de contas, é o tal do Open Banking. Não sabem o que é e não sabem qual é a utilidade dele, né? Além de não saber o significado exato, não sabe qual que é a real utilidade de Open Banking, né? É um tema, por isso que é atual e tem tudo a ver com proteção de dados. E aí a Jéssica, que nessa área de Open Banking, ela é mega especialista, né? Assim como a Impix, ela é em Open Banking, né? Então, esse assunto é muito interessante. E quem não estuda Open Banking, eu já convido. Eu quero ter a noção básica. Entra no site, que tem já especificou, até deixei o endereço aqui depois para o pessoal quiser consultar. Deixa eu só deixar aqui como tarefinha de casa, né? Exatamente. Eu tenho um link aqui, deixa eu ver se eu consigo trazer para nós. Por causa eu deixei aberto que eu ia dizer isso. A Jéssica que é a PhD no assunto, né, Mera? Sejamos modestos aqui. Ela que é a perita que ensina, né? Esse é o meu ponto fraco do meu ponto fraco. Aqui a Jéssica é a perita da perita no assunto. Então vamos ser modestos, que é verdade. Como eu digo, vamos dar mérito a quem o tem, né? Mas então, é verdade. Então, o Open Banking tem o site, é openbankingbrasil.org.br. Ele lá tem um resumão com linguagem clara. E antes de passar até para a Jéssica, eu queria colocar um ponto bem interessante que você colocou, Juliana.
que é a regulamentação da fiscalização em termos claros. Na semana passada eu fiz uma live sobre legal design, né, até com sua aluna, né? Foi sua aluna. E isso tem só a ver com legal design. Legal design não é só para petições. A gente tem que pensar em escrever para o público que vai ler, né? E essa regulamentação, ela diz muito sobre isso. Ela não tem visual law, é diferente. Mas ela tem legal design, tem detox, né, para que você tenha um texto claro, objetivo e inteligível por pessoas leigas. É isso importante, né, falar sobre isso. Que as pessoas precisam estar atualizadas, não só em LGPD e em CDC, estarem atualizadas também em como escrever para o público adequado que você está escrevendo. Eu acho que isso é muito importante de ter sempre em mente. Né? Não adianta nada escrever bem para um público que não tem nada a ver, que está direcionando o seu texto, né? Nada a ver. Aquele português arcaico que ninguém entende nada, aquela coisa horrorosa para você ler, ninguém tem paciência mais para ler aquilo, nem encontrar em lugar nenhum, né? Então, é o que eu falo, a gente acha que legal design, visual law é uma coisa nova. Quando a gente entra no avião, aquela cartilhazinha que tem ali na nossa frente, quase não tem nada escrito, tem um monte de desenho, né? Então, aquilo já é ali, ó, essa técnica há muito tempo, que te chama muito mais atenção o desenho para você ler do que um monte de texto que você já está cansado, você não tem paciência para ler. Estrutura o documento de uma maneira que facilite a compreensão, isso é super interessante também. Eu tenho aqui o site aberto do Banco Central do Brasil, é o bcb.gov.br/estabilidade financeira/open banking. Tem lá todo o beabá que a gente precisa saber sobre o open banking. Quem ainda não tomou conhecimento. E tem esse outro, viu, doutora? Esse outro que eu estou falando, que tem o do Banco Central, mas tem essa página específica também do... E aí quem me segue aqui no Telegram, depois eu coloco o link dos dois lá no canal do Telegram, no final da live, para ficar mais fácil para o pessoal acessar. Isso. Nessa página, Homero, ele tem a estrutura de governança, ele diz às pessoas que estão ali habilitadas para ficar de olho, né? Que a gente diz, tem pessoas olhando toda essa movimentação desse Open Banking, né? Então, aproveita, Jéssica, você já entrou, já fala o que é Open Banking para a gente. Vamos lá. Eu vou falar de uma forma bem geral, bem tranquila, porque o nosso intuito é que as pessoas entendam. Open Banking é um sistema financeiro que ele é aberto. O que quer dizer isso, Jéssica? O consumidor, eu, Jéssica, vou dar o consentimento para que outro banco ele tenha informações do meu outro banco. São transações que ele vai ter informação de tudo da sua vida. O que é que ele vai ter? Quais são essas informações que ele vai ter, Jéssica? Depende do que você for passar, tá? Tem 4 características do Open Banking que ele traz. Ele traz para cartão de crédito, ele traz para empréstimos no geral, serviços. Então, o Open Banking ele veio como forma de trazer uma maior transparência na informação dos bancos. Por que isso? O que é que estava se acontecendo e o que acontece que eu e o Homero a gente vê muito é que um consumidor ele tem um banco, vamos botar aqui um banco X, Banco do Brasil, vamos botar, por exemplo. Ele tem um Banco do Brasil, ele tira empréstimo, ele tem cartão de crédito e ele ali já consome 40% do salário dele. Aí ele vai para o Santander, abre outra conta, aí tira empréstimo, cartão de crédito, compromete mais 50%. E aí, quando ele vai ver, ele já está com 90% da renda dele toda comprometida com o banco. E isso foi uma visão, uma possibilidade dos bancos encontrarem, não só para vender e ofertarem produtos melhores, que eles vão aproveitar esse Open Banking para isso, para tentar ofertar produtos de um valor de taxas menores, mas o objetivo maior é a informação, é trazer a educação financeira para o consumidor. Esse consumidor hoje, quase 95% da população, se a gente for olhar, ela está super endividada, né? Então, a gente vê muitas pessoas sem ter nem o que comer, porque está todo comprometido com instituição financeira, já por conta disso, porque vai abrindo em vários bancos, não tem como fazer
esse acompanhamento de dizer comprometi 20%, comprometi 30%, e aí no final, quando ele vê, já está tudo comprometido. O Open Bank, ele vai trazer essa facilidade. Você autorizando, o banco vai entrar em contato com outro banco e ele vai analisar seu crédito, ele vai analisar se você tem condições de assumir algum cartão de crédito, algum empréstimo, ele vai lhe ofertar tarifas menores se você é um consumidor que paga dia a dia, que paga no dia do vencimento. Se você atrasa, ele já vai lhe cobrar uma taxa maior. Então, o sistema do Open Bank, ele veio realmente para trazer essa facilidade, essa visão da educação, como também tentar limitar esses empréstimos, esses cartões de crédito, que é uma extensão, quando a gente for analisar, se a gente for analisar profundamente, é uma extensão da lei do superendividamento. Por que isso? Porque a lei do superendividamento, ele traz com que as pessoas tenham consciência que elas não podem sair em qualquer instituição pagando crédito, pagando empréstimo. Elas têm que ter uma noção que tem que ter um limite, que vai ter meses que ela não vai ter condições de arcar com isso, e o Open Bank ele vai trazer essa clareza para o consumidor. Tá? São instituições que vão trabalhar, se interligar com outras instituições e vai analisar sua vida financeira por completo. Assim, de tudo que você traz, trabalha, ele vai analisar tudo. E aí é uma relação muito interessante, que eu e o doutor Homero, a gente sempre fala muito que o Open Banking vai trazer muito problema lá na frente. Por quê? O que é que ele vai analisar? Ele vai analisar de forma correta? Se o outro banco botar um dado incorreto, ele vai me privar de eu ter, nesse meu outro banco, possibilidade de empréstimo? Então, me faz essa pergunta daqui a pouco sobre o dado incorreto com o LGPD, que eu já te conto uma história. Ai, que bom! Vai tratar disso. Até, Jéssica, esse ponto é interessante. Eu vou cumprimentar o professor Alessandro Melício, que também tem um canal aqui no Instagram fantástico de o gênio das provas no processo civil. Isso. Então, obrigado por estar aqui na live também. E com relação a isso, sabe, Jéssica, eu gosto muito de exemplificar a transição Open Banking para o sistema anterior. Até para quem não é da área jurídica entender. Porque antes, na verdade, os bancos, né, eu, Homero, sou correntista de um banco X. Esse banco X que mantém relação comigo, ele não intercomunicava com outras instituições financeiras. Então, toda minha relação creditícia, relação de contratos de empréstimo, abertura de conta corrente, cartão de crédito, ficava envolvida só naquela instituição X. Com o Open Bank, e aí depois a gente entra na parte de consentimentos ou não, com o Open Bank, o que vai ser possível? Essa relação que eu tenho com o meu banco aqui, ela ser compartilhada com outras instituições financeiras, e aí tem a questão de escolhas, critérios, nós vamos entrar nisso mais à frente, eu posso compartilhar, e o que eu gosto de falar? Porque a gente tem que mostrar o que pode trazer de positivo. Isso favorece a concorrência. Isso. E isso é bom para o consumidor. Eu vejo, tem um lado perigosíssimo do Open Banking, mas eu gosto do lado de trazer a projeção positiva da coisa. Então, se eu pego o Open Bank hoje, eu, Homero, tem relação de crédito com o banco X, se outro banco sabe disso, a minha portabilidade, eu não vou ficar batendo nas portas de outro banco. Quando eu compartilho essa informação, que eu tenho um contrato de financiamento imobiliário, eu tenho certeza que com o passar dos anos, nós vamos ter ofertas de portabilidade desse crédito imobiliário com maiores vantagens para aquele consumidor. Taxas, isso. É óbvio que a gente tem que evitar, aí com os olhos sempre abertos à lei do superendividamento, principalmente na política de prevenção, não pode haver o assédio. É diferente você ofertar aquela crédito porque você compartilhou a informação, mas assédio, como ocorre hoje, não pode ocorrer. Então, assim, a gente tem muito mesmo a ganhar com o Open Banking em termos de concorrência, porque a professora Juliana trabalhou na Europa. Ela tem dimensão. O Brasil não tem concorrência no sistema bancário, né? Nós temos 6 bancos, né, principais que dominam de forma assustadora o mercado, né? Isso. E a gente não tem essa concorrência. Com o Open Bank, eu espero e acredito, deposito fé nisso, que a gente vai ampliar o sistema de concorrências. Né? Eu espero muito. Então, essa, para mim, é a grande virtude do Open Bank. Só que por trás dela, a gente tem uma série de questões que precisamos tratar, que está interconectado com o superendividamento, interconectado com o LGPD, há um verdadeiro diálogo de fontes. Né? E aí, para quem não entende, não é que existe conflito.
conflito entre LGPD, Código de Defesa do Consumidor, Open Banking e Superendividamento. Não, elas são leis que se conversam e se complementam. E aí tem mais, na verdade, né? Tem Marco Civil da Internet, e aí sem acesso à informação, direitos do usuário, serviço público, vão se interconectando para formar um microsistema gigantesco, né, de normas que vão reger a proteção de dados em geral. Eu acho que é muito importante essa interconexão. Não é falar de conflito, né? Como eu digo, elas são umas primas muito próximas e todas se dão muito bem, andam todas de braços dados, né, como a lei do cadastro positivo, a lei do superendividamento, elas estão todas ali conectadas. E agora, mais ainda, né, o Fachin já falava nisso faz tempo, agora mais ainda, com a Lei Geral de Proteção de Dados e a proteção de dados oficialmente se tornando um direito fundamental, de acordo com o artigo 5º da Constituição Federal, aí tem a dignidade da pessoa humana, a privacidade por trás, aí que vai aflorar mais ainda a proteção de dados no Brasil. Perfeito. Aí que vai vir, né, toda aquela necessidade do maior entrosamento normativo e elas todas juntas. Isso é muito importante você falar, Homero, porque as pessoas acham, a LGPD veio para... Não, ela não veio para revogar nada disso. Ela veio para agregar valores, não veio para ser travão nos seus negócios, não veio para impedir ninguém de trabalhar, só veio dizer para você, não abuse mais das informações que você tem. Todo direito não é absoluto, todo direito tem limite. E o que vocês faziam não tinha limite. Vocês usavam, abusavam, lá vão ter e coitado do consumidor. Coitado do consumidor hipossuficiente, coitado do consumidor idoso. Né? Era escancarada ali a quase uma coação a pessoa adquirir determinados produtos e serviços. Então agora você tem limites para isso. Mas ninguém veio atrapalhar, só veio criar regras para que haja um maior respeito com o consumidor e até o consumidor bancário. Né? O que vocês estão falando, o Open Banking, ele veio abrir uma janela onde agora todas as instituições conversam entre si e, de acordo, olhando sobre a ótica aqui da LGPD, o que elas vão fazer? Vamos supor, a Juliana autoriza, eu tenho conta no Santander e no Banco Itaú. Eu autorizo que eles partilhem as minhas informações, só que também só podem fazer se eles estiverem cadastrados como instituições financeiras junto ao Banco Central. Se ele não estiver na listinha do Banco Central, ele não pode fazer isso. Ele não pode fazer isso. Ele só pode fazer se eu expressamente der o consentimento para isso. E eles só podem partilhar entre eles as informações que eu permiti. Isso. Eles não podem trocar toda a minha vida bancária que eu não tenho autorizado, só o que eu permiti um conversar com o outro. Para mim, sob a ótica do direito do consumidor, é maravilhoso por causa da livre concorrência que vai acelerar 500%, porque a gente sabe que as taxas bancárias no Brasil são absurdas. São vergonhosas, cá para nós, que eles não me ouçam, né? Mas são vergonhosas, senão ainda aumentam mais ainda, lá me tiram todas as regalias bancárias. Daqui a pouco você ficou nossa live. Querida gerente, se você estiver me assistindo, que eu falei para ela assistir, né, não vá cortar os meus benefícios bancários. Então, voltando, são absurdas, gente, né? O Brasil precisa de uma maior concorrência bancária para que a gente tenha benefício e a taxa seja muito mais reduzida. Isso. Então, vem facilitar isso, mas aquela história é uma faca de dois gumes, também vai ter a tua exposição toda ali. E se o negócio não estiver bem feito, sobre os dados que você falou, Jéssica, uma das obrigações da LGPD é manter os meus dados atualizados. Se eles não tiverem o meu banco de dados atualizado, eles têm a obrigação de, no mínimo uma vez por ano, entrar em contato comigo e falar, olha, vamos fazer uma atualização cadastral? Ainda mais agora com a LGPD em vigor. Isso. Sim, tá? Verdade. Honestamente, nenhum dos dois bancos entrou em contato comigo para fazer atualização cadastral. Tanto é que o meu cartão bancário foi parar no outro endereço residencial que eu tinha. E é justamente isso.
É justamente essas falhas que as instituições financeiras elas não estão preparadas ainda. E por conta dessas falhas, nós vamos ter muitas demandas judiciais para tentar solucionar, porque tudo que é novo, ele traz alguns problemas, porque a gente não sabe como vai funcionar, né? Não tem aquela certeza, a gente só vai saber vendo quando tiver já totalmente funcionando. Ele vai estar totalmente funcionando agora dia 15 de dezembro. É a última fase do Open Banking. Então, essa última fase ela vai ter todos os seus dados, porque foram 4 fases, cada fase tinha uma certa quantidade de dados que eles iam absorvendo, né? E agora, dia 15, eles concluem. Com essa conclusão, aí sim eles vão começar a se adequar à medida que fosse utilizando o Open Banking, como acontece com o Pix. À medida que o Pix ele vai sendo utilizado, vai vendo o que acontece com ele de fraude, o Banco Central ele vai se adequando a isso. Tanto é que agora no Pix ele lançou 2 novas modalidades para fraudes, né? Então, em relação a isso que eu digo que próximo ano vai ser o ano dos contratos bancários, porque é com essas novas oportunidades, tanto de Pix quanto Open Banking, que a gente vai trabalhar, porque são dados, vão ser passados, eu acho que de todo jeito. O banco, ele hoje, ele já passa, a gente já vê a quantidade de fraudes, a quantidade de saques de cartão de crédito, a quantidade de empréstimos sem solicitação. Imagine quando ele tiver todos os seus dados e vários bancos, né? Então, isso vai ser, eu digo que vai ser uma briga muito grande para o próximo ano, por conta desses dados que vão ser passados. Os bancos não estão preparados, e eu digo por que não estão, porque até hoje a gente vê muito erro grosseiros. Imagine ele detentor de todas as suas informações, né? Detentor de informações de um outro banco que ele não tem acesso. Aí ele vai poder trabalhar bem. Ele vai poder trabalhar oferta melhor, juros melhor, mas também tem o outro lado, que ele vai estar com seus dados e pode vir mais fraude, né? E é isso que a gente fala muito, eu falo muito com o Homero, o índice de fraude vai crescer muito, porque vai estar todos os seus dados ali. Quando a gente faz uma simulação, não sei se vocês já fizeram no aplicativo de vocês. Vocês já pararam para fazer essa simulação do Open Banking? Ainda não. Pronto. Eu sou muito curiosa, eu sempre faço em todos. Eu tenho alguns bancos, e aí eu faço para ver como é que tá. Eles estão assim, botando as informações. E o que me chama a atenção, veja as informações que o banco ele vai fornecer para outro banco. Eu acho desnecessário. E é um ponto que a gente pode abordar isso lá na frente. Dados cadastrais, nome completo, nome social, aí vem endereço completo, CPF, passaporte, telefone, filiação partidária. Por que o banco quer a filiação partidária? Não é necessário. Justamente, qual a necessidade? Daí a gente já vê uma coisa... Quem fez isso nunca leu o LGPD, provavelmente. É justamente isso. Pronto, é isso que eu... Pronto, onde está o princípio da finalidade nessa história? É o que eu sempre digo. Lembra que a gente conversou, Homero? Pense sempre, esse dado é extremamente necessário para esse processo, essa relação jurídica. Se a sua resposta for sim, vai lá e coleta o dado. Agora, se a sua resposta for não, larga para lá e evita problema. O que a minha filiação partidária tem a ver com o meu dinheiro que está no banco X? Justamente isso. Pronto. Isso já tem... Só se eu sou PEP? Tem a ver com compliance, será? Para ver se eu sou PEP? Pessoa politicamente exposta, que aí tem um tratamento diferente no compliance? Não, mas ele bota um tópico da pessoa politicamente exposta, bota outro abaixo, filiação. Então, são 2 tópicos distintos. Entende? Então, e o que acontece? Pois é. Isso me chamou a atenção. Imagina, eles já estão começando errado. Isso não só em uma instituição financeira, são 3. Que eu li a mesma coisa, eu parei, eu fiz. Já começaram errado. Aqui a gente já pode brigar. Tem que contratar a gente, Angésica. A gente tem que ir lá, contratar as 2. Ela de bancária, a gente vai lá dar uma aula para vocês do que vocês estão fazendo errado. É verdade, viu? Você viu quem entrou, Jéssica e Juliano? O Cristiano Sobral também entrou na nossa live aí. Boa noite, Cris. Também fantástico. Boa noite, professor. E esse tema que vocês estão colocando aí, de consentimento ou não, sabe, para a gente tentar já fazer um paralelo, né, com a LGPD, né? O Open Banking, necessariamente, ele é baseado em consentimento.
Para a gente resumir, até que a professora Juliana colocou. É um consentimento que tem que ser renovado a cada 12 meses, né? Então, anualmente, tem que ser feita essa renovação. Então, essa é uma base que nós, operadores de direito, temos que ter ciência disso. Posso abrir um pouco? E pode ser revogado a qualquer momento. A qualquer momento. Eu ia falar a qualquer momento, isso mesmo. E mais, existe uma seletividade das informações que a gente vai compartilhar. Isso. Então, eu que escolho o que eu vou compartilhar. Quais são os dados que eu vou fornecer? Então, não é assim, eu assino um cheque em branco para a instituição financeira compartilhar o que ela quer. Não é assim. Se isso ocorrer, obviamente vai ter consequências, né? Então, esse é um ponto fundamental de se compreender o Open Banking. E como a questão das políticas, a pessoa politicamente exposta, eu acredito que seja a questão de partido político, seja mais nesse sentido, né? Para fazer esse paralelo com compliance. Eu acredito que seja nesse sentido. Eu concordo que não tem nada a ver com a finalidade de concorrência, expansão do crédito, né? Se eu for pensar, é mais algo de compliance daquela instituição financeira X, não teria por que compartilhar. E aí nós temos que criticar enquanto operador de direito para que isso evolua. Né? Eu acho que isso é importante, nós apontarmos essas falhas, porque o processo regulatório do Open Banking, ele precisa ouvir pessoas que sejam especialistas em proteção de dados, por exemplo. Isso. Né? Não dá para ter uma regulamentação que bata de frente com o LGPD, por exemplo, né, professor Juliano? Eu lembro que um dos checklists que a gente tinha lá era assim: você ocupa algum cargo político, você ocupou, tem algum parente até 3º grau que ocupa o cargo político, ocupou há menos de um ano, aí você está definindo se a pessoa é PEP ou não é, ou se tem algum PEP ali, para quem não sabe, PEP é pessoa politicamente exposta. Que eu sei que a sigla de Portugal que eu usava era isso, né, a definição. Aqui eu ainda, cá para nós, né, querer, as pessoas às vezes não entendem, mas eu ainda dou uma misturada nos termos de um lado e do outro, que eu ainda estudo muita coisa de lá, né, a base da proteção de dados é GDPR, e se acaba estudando em português de Portugal, então ainda dá uma misturada. E o Banco Central coloca, viu, professor, aqui, essa questão da pessoa politicamente exposta, tem alguns cargos, né, que estão já enunciados ali pelo Banco Central para também não ficar algo ao bel prazer da instituição financeira. Esse cargo aqui essa profissão não é. Não, tem que ter algo regulamentado por um órgão regulador. Nossa, o Instagram tá maluco, pulou para 307 pessoas. Mas, de repente, uma live boa dessa, só com fera, né, com esses 2 grandes feras que estão aqui. Não, você quer isso. Então, mas assim, isso a história do PEP, tudo bem, é necessário, tá? A legislação exige. Porque quando a gente fala do compliance bancário, né, como eu disse lá atrás, é a minha raiz de estudar o tema, o compliance financeiro, o negócio é 500 vezes mais severo no mundo inteiro. Então, eles têm uma coisa bastante rígida. Agora, essa história de colocar lá se você é filiado a algum partido, ou filiado a algum sindicato, desculpa, gente. Quem fez isso pode ter grande nome do contexto de proteção de dados do Brasil, mas eu com a minha ignorância jurídica, entendo que é totalmente desnecessário um campo desse no contexto do Open Banking. Não tem lógica nenhuma. Daí você já tira. O sistema nem foi implementado por total. Os próprios bancos já estão se comportando de forma errada, de acordo com a LGPD, né? Porque a implementação total é agora dia 15 de dezembro. E quando eu fiz a simulação, eu já fiquei assim, meu Deus, já está errado, eles já estão fazendo as coisas erradas, eles não estão vendo que a LGPD está aí, eles não estão vendo que esses dados não são necessários para ofertar crédito, né? Para analisar. São dados muito pessoais, que ali não vai medir se você é político. Aí eles pedem passaporte para saber, passaporte. É gritante, sabe? As informações. Sabe por quê? Porque você usa o passaporte para abrir conta no exterior se você não tiver nacionalidade do outro país. Daí eles vão cruzar dado com o Open Banking lá fora para ver se você manda dinheiro para fora ou traz dinheiro lá de fora. Mas é uma observação, né? Porque na nossa cabeça, passaporte, né? A gente sabe que tem pessoas que abrem banco fora e precisa ter essa relação para saber quanto de dinheiro a pessoa, qual o capital financeiro desse consumidor para avaliar. Mas, assim, tem muitos dados. E quando a gente vai analisar, a gente vê que já está
eles já estão errando. Eu já olhei para o outro lado, Jéssica, é para evasão de divisa, para pegar a gente lá no imposto de renda. Não é tanto para ver se você tem dinheiro lá fora. Eles já estão enxergando além ali, já estão pensando em evasão de divisa, você não está contando para eles que você tem imóveis ou que você tem dinheiro lá fora, entendeu? Por isso que a gente falou, é uma faca de dois gumes, em me facilitar na concorrência, mas eu vou me sentir devassada, literalmente, com a minha informação bancária. Sim, porque com o passaporte, eles vão chegar a descobrir se eu tenho conta lá fora ou não, ou se eu tenho algum bem lá fora que eu nunca contei para eles. Tudo bem, eu estou errada de não ter contado. Né? Aquela coisa, a gente pensando por essa ótica. Porque o passo que é dado com essa informação é muito grande. Então, tem ali uma série de informações que, para isso, não seria necessário. Eles estão chegando em outros patamares, em outras realidades, com a informação que está lá dentro. E tem essa questão também, que vocês colocaram, o passaporte é relevante ou não é? Eu acho que tem os dois lados, né? Tem essa questão de cruzar dados externos, mas o Open Bank, ele dá a posição de você também não só escolher o dado pessoal que você quer compartilhar, mas com quem você quer compartilhar. Isso é uma questão também que tem possibilidade. Então, por exemplo, eu forneci meu passaporte, mas eu não dei consentimento para cruzar com minhas aplicações lá nos paraísos fiscais. Então, se está havendo esse cruzamento de dados, se está havendo esse tratamento, né? Vou colocar esse tratamento de dados, porque cruzar dados é uma forma de tratar dados. Então, se eu estou tratando dados, eu estou tratando com qual base legal? Sem a permissão. Porque não houve consentimento, não é Open Banking. É na proteção de crédito? Não. Porque assim, é uma questão que assim, até me surgiu aqui, por isso que eu falo, eu adoro live, porque a live ela vai atiçando outras coisas aqui, que vocês, com a inteligência de vocês, vão trazendo pontos. E o negócio, o processador vai, aqui o 386, né, vai processando aqui. Então, pensando, olha, o Open Banking, ele vem sob a premissa do consentimento, que a regulamentação trouxe essa. Mas isso impede, por exemplo, a instituição financeira de utilizar na proteção ao crédito, que ela tem no geral, a base legal da proteção do crédito da LGPD para tratar esses dados? Olha, assim, é algo que a gente tem que refletir também. Porque assim, o Open Banking é algo que o consumidor está manifestando. Mas eu posso tratar também dados sem consentimento. Aquilo que você me perguntou da base legal, lembra? Sobre se eu poderia usar muitas. O que a gente aprende de teoria, quando começa a estudar o tema, é que para cada tratamento de dados que você fizer, você tem que usar uma base legal. No mínimo, para não dar ali dificuldade depois no entendimento. Então, se eu estou coletando os seus dados, eu estou coletando por quê? Proteção ao crédito. Se eu vou analisar os seus dados e vou compartilhar entre as duas instituições, aí eu já vou usar o consentimento que você autorizou. Se você não deu consentimento você deu consentimento para eu partilhar A, B e C. Eu vou partilhar D, E e F sem o seu consentimento, alegando proteção ao crédito. Estou errado. Posso ter uma ação da doutora Jéssica ali depois, que está errado. Não pode fazer assim. Só pode compartilhar literalmente o que está aqui, no texto da legislação. Só pode compartilhar o que você expressamente deu consentimento. Então, quem não fizer, eu sei que vai dar muita ação judicial, vai virar uma avalanche igual isso do CDC. Ainda mais um LGPD com bancário, nossa. Justamente, doutora, por isso que eu digo. Defensoria Pública. Por isso que eu digo que próximo ano, eu fiz, Homero, próximo ano vai ser o nosso ano da gente trabalhar de domingo a domingo, porque o que está vindo já, o Pix, o que vai vir de Open Bank, vai ser tudo assim, uma avalanche, porque o Pix ele ainda não está tendo reflexo, as pessoas estão começando a usar mais agora. O pessoal está saindo da pandemia, está começando a sair de casa, a utilizar mais o Pix, né? Está vindo a utilização. E com a utilização vem os erros. E a gente já começa a perceber. Então, o Open Bank vai ser o mesmo jeito. O Open Bank vai ser implementado no final, até agora dezembro. Próximo ano vai começar, a gente vai ver as falhas, onde vai ter as falhas. Eu já estou identificando as falhas pelo próprio sistema. Nos meus aplicativos do banco, eu já consigo ver que não está claro, que não está seguindo a LGPD,
que ele está pedindo dado desnecessário. E eu sei que ele vai pegar um dado meu, ele vai querer o dado A, B e C, e depois lá na frente ele vai ter o D, E, F e vai utilizar esses dados sem X, Y, Z, né, Jéssica? Vai ter tudo. Juliana, eu acho que até nesse ponto que a Jéssica colocou, talvez seja interessante fazer essa abordagem da questão do ônus da prova, porque eu acho que é algo muito pertinente, porque eu, como consumidor, eu estou numa posição completamente de vulnerabilidade. Eu não consigo ter o controle probatório daquilo que eu consenti. Né? É complexo isso para o consumidor. Até porque essas autorizações de Open Bank são normalmente eletrônicas, né? Então, esse é um ponto importante. Nós temos os analfabetos digitais, principalmente o público que é da defensoria, né? Então, esse é um ponto. Agora, eu cheguei na instituição, cheguei lá no escritório de advocacia. Olha, eu não lembro de ter consentido isso. Eu, como advogado, eu como defensor, defensora, advogada, vou ter que tomar diligências para alcançar o que foi, né, consentido por aquele consumidor. Quem será que tem que provar? Será que sou eu, consumidor, ou será que é o banco? Vocês sabem qual que é a posição disso? Eu acho que tem que tomar por empréstimo LGPD. A norma da LGPD. A LGPD segue a mesma ótica do Código de Defesa do Consumidor. Há uma inversão do ônus da prova. Regra geral, para quem não é de jurídico e está vendo a gente, regra geral, no direito, o ônus da prova cabe a quem alega. Se eu estou falando, eu tenho que provar aquilo que eu estou falando. Isso é regra geral. Agora, eu, como consumidor, se eu falar, o outro lado é que tem que comprovar que eu estou errada. Assim, sob a ótica consumerista. A LGPD segue a mesma linha de raciocínio do Código de Defesa do Consumidor. Então, se eu chegar lá para o Homero, para a Jéssica, até lá na empresa, no meu escritório, olha, eu não lembro de ter dado consentimento para isso. Então, a gente vai lá dizer, olha, fulano não deu consentimento para isso. E cabe ao banco, à instituição financeira, provar que tem o consentimento. Sim, sim. Eu até coloquei aqui, para facilitar o pessoal, embaixo aqui o dispositivo da LGPD, que a professora Juliana está mencionando. Se vocês quiserem tomar nota, é artigo 8º, parágrafo 2º. Eu até penso, sabe, mesmo que não tivesse, né, fazendo, mesmo que não tenha essa previsão legal. Se a gente pensar naquela lógica que prova de fato negativo é uma prova impossível, então quando eu entro com ação judicial falando, eu não consenti, não tem como eu provar que eu não consenti, até porque eu não tenho controle informacional. Então, logicamente, esse ônus tem que ser transferido para a parte adversa que tem o domínio de toda a cadeia de produção dessa prova. Assim como o STJ fez agora, tema atualíssimo, tem tudo a ver com o contrato bancário. Eu não lembro o número do tema, tá? Eu sou péssimo para números. O tema foi julgado essa semana passada sobre quem tem o ônus de provar a autenticidade das assinaturas em contrato bancário. Eu sempre falo isso aqui, fiz até uma live com uma perita grafotécnica sobre essa questão. Porque as pessoas erram pedindo na petição inicial que seja produzida a prova grafotécnica. Aí eu tenho que adiantar custas, as despesas do perito. Esse ônus é do réu, é do banco. É dicção, se eu não me engano, no artigo 429 do Código de Processo Civil, quando eu discuto a assinatura, a falsidade, a autenticidade daquela assinatura, o ônus é de quem produziu o documento. E quem produziu o documento foi o banco, e não o consumidor. Então, a gente não tem que pedir essa prova. A gente tem que pedir, olha, juiz, eu não fiz, e ver quantos da prova, mas eu não peço a produção da prova. E se o banco não produzir, consequência. Como é um ônus, o ônus tem a consequência para aquela parte que não cumpriu, né, processualmente falando. Só abrir um parênteses aqui, hoje em dia a gente conversa muito com os nossos bancos, as instituições financeiras, os nossos gerentes, às vezes por WhatsApp ou por e-mail. Se você quiser produzir provas digitais das suas conversas de WhatsApp ou das suas conversas de e-mail, não adianta fazer print. O STJ não aceita print de tela. Então, como é que eu vou fazer para provar aquilo que eu falei para mim, que eu não queria que compartilhasse os meus dados, e a minha gerente foi lá e o fez. Para eu poder dar início à minha petição inicial, alguma coisa assim. Eu aconselho você usar 2 caminhos. Ou fazer uma ata notarial. Isso, utilizo muito. Ou, eu também. Ou você utilizar o Verifact. É assim que escreve.
O final é FACT. É uma plataforma que ela vai entrar lá no seu aplicativo de conversa, ou Facebook, ou WhatsApp, rede social e tal, e ela vai copiar inteiro o teor daquela conversa, dando uma certa veracidade, transformando em prova digital. São as duas dicas que eu te dou. Se você estiver passando por isso, estiver desesperado, querendo juntar nos autos de um processo, print de tela e não vai dar em nada. Né? Você vai chover no molhado e o juiz nem vai olhar o que você fez. Então, são às vezes os dois caminhos que você pode utilizar também, que é interessante, já que a gente está falando de proteção de dados, né? É sempre dar uma ligada e explicar como é que pode ser feito. O pessoal já está ajudando a gente aqui, viu? Já colocou, a doutora Mariana também, especialista em LGPD, já colocou o RESP e o tema 1061. Essa questão que a doutora colocou, Juliana, no seguinte sentido, da prova via captura de tela ou não, né? O STJ tem algum julgado nesse sentido, não é repetitivo, mas tende a complicar a vida do cidadão, porque ata notarial, eu falo, para a defensoria pública é uma prova impossível. Porque é uma prova impossível. Caríssimo, caríssimo. É um absurdo. Aqui em Recife é R$150. Quanto? Aqui em Recife, por página, é R$150. Aqui é 425, 450, sem limite de página. Maria. Não, sem limite de página. Aqui eu fiz essa semana uma de umas 15 páginas, mais ou menos. É muito caro. Para quem é pobre, não consegue pagar. Então, assim, essa outra alternativa que a professora colocou, depois até passa o nome para a gente, que eu coloco o pessoal aqui na live, porque eu acho que é importante a gente compartilhar essa informação preciosíssima, né? É com blockchain essa tecnologia? Eu não conhecia. Eu também não conhecia, nem sabia. Não é com blockchain ainda, mas há uma outra em andamento que é com blockchain. Ela vai entrar, ela reproduz áudio, ela reproduz imagem, ela entra lá, é como se você estivesse fazendo um vídeo da tua conversa de WhatsApp, ela faz depois um arquivo zipado, todo direitinho, e até já que a gente está falando, eu não ganho nada com isso, pelo contrário, eu pago, né, toda vez que eu vou utilizar como advogado. Não é caro, tá, é um valor acessível, só que você tem que saber manusear, senão você perde o tempo e não consegue fazer. A primeira vez que eu fiz, eu fiquei que nem uma atrapalhada, para não usar outra palavra lá, esgotou meu tempo, eu não consegui fazer. Depois eu tomei jeitinho, 8 minutos, 5 minutos, eu já fiz lá N páginas. R$36, se eu não estou enganada. Você usa por um tempo X. Então, você saber gerir o seu tempo e coletar a prova que você precisa dentro do tempo. É um valor que é mais acessível, muito mais acessível. Muito. E para nós de direito bancário, que a gente trabalha muito com provas assim, é excelente. Então, é extremamente interessante para nós, né? É um valor mais justo, como eu diria, mais justo para que as pessoas consigam utilizar. E você pode utilizar como advogado ou como pessoa leiga, qualquer cidadão ou não qualquer indivíduo pode chegar lá, entrar no site, se cadastrar, coloca o número do WhatsApp, o nome, um cartão bancário e tal, e faz ali toda a operação. Já colocou aqui embaixo, a professora Mariana Palmeira já colocou também, né? Excelente aqui, mas muito bacana a dica, eu acho que ela é preciosíssima para a gente que está na prática, no dia a dia da advocacia, é bem importante. Ó, tá aqui em cima o nome da ferramenta, o Lucas está perguntando, né? Aqui sobe, acho que duas rolar, a professora Mariana colocou. Teve uma pergunta aqui no chat, que foi com relação ao ônus da prova, quando a gente pede para inverter o ônus da prova, nessa situação de autenticidade, e o juiz nega. Agora, essa matéria foi pacificada em sede de recurso repetitivo. Isso. Então, assim, dificilmente a gente vai ter decisões né, de forma contrária. Não que é impossível, mas hoje você tem argumento, o 927 do CPC fala que os juízes e tribunais deverão, né, a flexão verbal é nessa forma, é impositiva, deverão observar esses recursos repetitivos. Então, você tem elemento suficiente para recorrer e reformar essa decisão. E aí, se ele nega, se você olhar lá o rol, se eu não me engano, 1015, que fala do agravo, 1015 do CPC, ele vem e fala quais são as hipóteses. O ônus da prova é uma das hipóteses agraváveis. Então, você pode já fazer o agravo de instrumento contra a decisão saneadora ali que nega essa inversão do ônus da prova. Dá para você discutir isso em sede de agravo. Tá? Que é um absurdo. É um grande absurdo.
Não tem lógica, né? Quem trabalha na prática... aconselharia o magistrado fazer um curso de capacitação, né? Vamos fazer um cursinho de capacitação técnica, né? Olha, doutora, eu passo por isso direto. E agora, com a lei do superendividamento, a gente vai ver muito erro também, né? A gente sempre fala isso. Eu digo, vamos se preparar, porque a gente vai enfrentar aí nós advogados, que vamos ter o dever de mostrar ao juiz o que é que a gente está falando, porque eles não vão parar para estudar. Então, a gente tem que ser muito claro no pedido. E, se for necessário, fazer o despacho presencial, para ele entender o que é que está se pedindo. Porque, às vezes, a gente pede uma coisa, ele mal lê, já bota uma sentença Ctrl-C, Ctrl-V de outro assunto que não tem nada a ver com a situação. E isso eu passo muito. E estou aí na luta, estou diária. Você pegou uma que tem até um nome de outra instituição diferente da várias. Cheia da dor no coração. Acontece. Falando dessa questão até para a gente avançar, porque já tem 1h15, né? Eu sei que a professora Juliana tem um tempo dela também, então a Jéssica também. Tem uma pergunta que a gente já tem discutido aqui anteriormente, que eu acho interessante, com relação a negativas de crédito, né? Nós estamos falando de Open Bank, que é para aumentar o acesso, a concorrência ao mercado creditício. Mas tem o outro lado. Aquela pessoa que recebe a negativa, pode ser pautada até na lei do cadastro positivo, o score está muito baixo, né? Aquela pessoa está com um score muito baixo e foi negado. Com essa sistemática e com a LGPD, vocês acham que, por exemplo, o consumidor teria o direito de saber o motivo ou qual é a informação exata que ensejou a negativa de crédito? Daria para ele ter esse direito de solicitar essa informação? Pelo Open Bank, tem um dever de passar essa informação, que é a transparência. Então, o cliente tem que saber, sim, tem que ter a ciência disso, porque um dos pilares do Open Bank é a transparência na informação. Então, se ele está privando o seu crédito, se ele não está lhe passando crédito, ele tem que lhe dizer por quê. Por que ele não está lhe passando, por qual motivo, qual foi o banco que trouxe a informação para ele que está privando. Então, por parte da Open Bank, sim. Vou deixar agora a doutora falar por parte da LGPD. Um dos pilares da Lei Geral de Proteção de Dados justamente é isso, é a transparência, é o acesso à informação. Então, eu tenho que ter acesso à informação. Se eu mandar para lá, eu quero saber quais os dados que você tem a meu respeito. E tem uma decisão que eu honestamente sou péssima para guardar número, que eu falo, minha base de dados armazena outro tipo de informação. Para uma decisão automatizada, baseada em algoritmo, que é isso, que não é a Juliana, não é a Jéssica, não é um indivíduo que normalmente analisa essas informações que são coletadas lá no checklist bancário para concessão de crédito. São algoritmos, né? Uma decisão automatizada. Então, nessas decisões automatizadas, cabe sim uma revisão e cabe sim a exigência do porquê da negativa. Tem já a decisão nesse contexto. E é essa linha que está sendo seguida. Então, tem sim que explicar, porque os algoritmos, eles ainda são um pouquinho preconceituosos. Uma das grandes brigas que se tem é que tem que dar uma formatada melhor nesses algoritmos bancários e nesses algoritmos que a gente tem por aí, regra geral, para N coisas, né? Então, quando for nesse contexto, cabe sim pedido de revisão e cabe sim pedido de explicação, que normalmente eles não dão, né, Homero? Eles falam, não sei, eu não sei o quê. Só que agora com o Open Banking, juntando as duas legislações, eles não vão ter mais escapatória. Eles vão ter que explicar. Né? É uma questão interessante. Qual é o problema? Verdade. Nesse ponto que você colocou, né, juntando as duas normativas, e que normalmente eles negam, e aí vem a questão prática, né, para a gente tentar até operacionalizar para o pessoal. Eu vou solicitar, dentro da LGPD, eu tenho direito de solicitar aquele relatório de tudo que está sendo feito com meus dados. Né? A professora está melhor do que eu disso, né? Eu posso exigir que seja fornecido um relatório detalhado com todo o tratamento que é realizado com meus dados pessoais ali. Em até 15 dias. Isso. E aí, o que é importante? A gente formalizar essa solicitação por escrito, fundamentado nesse relatório que existe na própria LGPD. E não só isso. Vai haver negativa, eu não tenho dúvida disso. Vai haver negativa. Agora, qual o instrumento processual, e aí me vê isso aqui, qual o instrumento processual que a gente vai utilizar
para ter acesso à informação. Vou colocar aqui para a gente discutir, né? Habeas data, eu vou fazer uma tutela cautelar antecedente de exibição de documentos. Então, assim, a gente tem que pensar até como personalizar para não perder tempo, né? Eu acredito que habeas data não seria o caso. Não. Eu acho que não seria o caso. Talvez essa tutela antecedente, que no STJ fala que, na verdade, seria uma ação probatória autônoma, né, na visão do STJ, para que se exiba esses documentos. Né, e daí a gente pega a informação com base nisso e analisa se é o caso de entrar ou não com a ação principal, né, em cima dessa questão. Mas até a escolha do instrumento processual adequado é importante, mas antes provocar. E aí entra até, a pena que o professor não conseguiu continuar, mas entra um tema muito sensível para mim, que eu acho que no Brasil a gente não tem essa cultura. Eu falo isso até na defesa do consumidor. Nós procuramos, às vezes, o judiciário e esquecemos dos reguladores, porque a gente acha que não funciona. Então, assim, eu acho que é muito importante o advogado ele provocar, nessas situações de ofensa à LGPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Porque as multas, aí a professora pode falar muito melhor que eu, com mais propriedade, as multas são pesadíssimas, né? Que já entraram em vigor. E é importante a gente falar aqui 2 caminhos, que eu até conversei com a Mera hoje à tarde. A gente pode provocar a NPD por 2 caminhos diferentes. Eu me senti indignada com uma coisa que eu não tenho relação direta nenhuma. Eu não sou titular, não são os meus dados, mas eu posso fazer uma denúncia através do processo fiscalizatório, daquela resolução número 1, que foi divulgada agora, do Conselho Diretor. Existem 2 caminhos, ou a denúncia ou a própria petição do titular. A denúncia qualquer um faz. E a petição é o próprio titular que se sentiu lesado. Sim. Então, a Jéssica, vendo que a vizinha dela está tendo os dados usados indevidamente, ela pode fazer uma denúncia para a NPD. E a própria vizinha pode entrar lá com uma petição do titular. Então, são os 2 caminhos para você provocar a NPD. São essas as 2 vias possíveis, para que aí sim ela decida se ela vai entrar conforme as provas e tal, se vai dar continuidade ou não no processo fiscalizatório, e depois, se chegar à conclusão lá no final, que é procedente, que realmente aquilo tudo aconteceu, existem alguns caminhos, tá? Pode tanto ir pela via judicial, que quem não sabe, já existem quase 1000 ações judiciais fundamentadas na Lei Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor oficialmente em 18 de setembro de 2020. Por isso que eu falo, e as multas entraram só agora, em 1º de agosto de 21. E a gente fala muito em multa, a multa pode chegar em até 50 milhões de reais, mas ela é calculada proporcionalmente a 2% do seu faturamento do teu último exercício. Minha empresa ganhou 1 milhão, então ela pode ser até 2%. Aí você tira lá os tributos e tal e calcula os 2%. Mas, na minha ótica, muito pior do que isso, é eu cortar as pernas de uma empresa ou de um órgão público, proibindo ou impedindo ou limitando o tratamento de dados. Você não pode emitir uma nota fiscal, você não pode contratar, você não pode exonerar ninguém, você não pode comprar café, água, você não pode emitir nota fiscal, não pode tratar dados de maneira nenhuma. Como é que você sobrevive? Não sobrevive. Como é que eu vou fazer? Imagina um banco. Nossa, eu ia morrer, assim, de rir se algum banco algum dia tomar uma sanção dessa. O que um banco faz se ele ficar impedido de tratar dados por 6 meses? Absolutamente nada, é decretar literalmente a falência indireta. A multa, ele se vira nos 30 e paga, a multa para ele não é nada. A multa pode doer no bolso de alguns, mas não vai doer do mesmo jeito no bolso de todos. Agora, a privação do tratamento de dados é muito mais severo, sob o meu entendimento, né? Que pode destruir literalmente uma empresa, uma associação, enfim, toda e qualquer pessoa que venha a tratar dados pode estar sujeita a essa sanção e pode senti-la ali e decretar a sua extinção do mercado, né? Porque é muito sério.
Jéssica, tem outro lado também, né? Como o Open Bank é regulamentado via Banco Central também, então nós temos 2 canais de reclamação, né? Tem a NPD, na hora de proteção de dados, nós vamos também apresentar a reclamação junto ao Banco Central. No próprio Banco Central, isso. Eu acho importante esses canais administrativos, porque assim, nós temos o caminho da reparação individual do consumidor lesado, diante do contexto, mas nós temos o caráter preventivo. Eu vejo aquelas sanções, seja da ANPD, seja sanções do próprio Banco Central, elas são importantes para corrigir a rota que as empresas, né, as instituições financeiras têm tomado no país. Sem esse caráter preventivo das sanções, ela não vai, né, cumprir aquele dever de prevenção geral que a gente estuda lá no direito penal, né, uma das finalidades. Há muito tempo que eu estudava direito penal. A prevenção geral a gente não vai ter. Então a gente precisa ter essa cultura no Brasil de fazer isso. Não só pensar na reparação individual, mas pensar na prevenção de novas lesões com essas reclamações junto às agências reguladoras, às instituições em geral. Acho que é muito importante esse trabalho do advogado e da advogada também. Né? Acho que é importante isso. Você falou nesse ponto, Homero, é muito importante, porque esse ponto na relação de contratos bancários, quando a gente faz a denúncia no Banco Central e apresenta na peça, o juiz ele já olha com outros olhos. Ele vê que o cliente procurou outros canais, tentou resolver administrativamente e não teve êxito, e por isso procurou o judiciário. Então, isso, queira ou não queira, isso já dá uma possível decisão melhor para o consumidor. Então, isso eu consigo ver isso na prática, dia a dia, eu vejo. E quando a gente faz as denúncias de um determinado banco, esse banco, o Banco Central já começa a mandar os e-mails. E aí, o que é que aconteceu? Responda ao consumidor. Eu já recebi vários retornos dos clientes recebendo a resposta do Banco Central. E eles procuram mesmo, sabe? Eles vão atrás do banco. O banco tem que dar a resposta. E vai para uma lista, tá? Eu estou com muitas ações agora, cartão de crédito consignado. E a gente vai ver a lista, e a lista lá tá os primeiros bancos aparecendo, mas é por conta dessas denúncias. Porque as pessoas têm que criar o hábito de procurar outros mecanismos, a não ser o judiciário, para a gente tentar resolver isso de uma forma mais rápida possível. Porque tem coisas que a gente consegue resolver administrativamente. Tá? A gente consegue solucionar aquele problema e não esperar tanto pelo judiciário. Porque hoje em dia, uma ação de contratos bancários, a gente espera no mínimo 1 ano. E tem situações hoje que a gente consegue administrativamente e com 1 mês ter um retorno. Então, o que eu digo ao consumidor, às pessoas que estão assistindo a live, procure também a forma administrativa. Não vá sempre judiciário. Às vezes o administrativo também resolve, né? É muito mais sério, né, Jéssica, como você colocou. Muito. Dada credibilidade, né? E tem uma outra pergunta aqui que a gente tinha separado com relação a dívidas prescritas, né? O tratamento de dívidas prescritas, né? Às vezes o banco não vai promover negativação mais, ele não vai promover a negativação formal, que eu falo, né? Encaminhar para o protesto, encaminhar para o SPC, Serasa, mas a gente sabe daquelas famosas listas negras, né, né? Infelizmente assim denominam as instituições financeiras. Não é nem politicamente correto falar desse modo. Então, nesses casos, as instituições financeiras, elas vão poder tratar esses dados, compartilhar, por exemplo, a pessoa está inadimplente e uma dívida que já está prescrita, mesmo sem declaração judicial. Será que vai poder ter essa possibilidade de compartilhar essas informações? Isso entra aqui naquela história que eu já te falei da vida útil do dado. Todo mundo ainda entende que vamos coletar tudo, depois a gente vê o que faz com isso, né? Se não fizer, deixa para lá, um dia a gente usa. Com Lei Geral de Proteção de Dados não pode mais ser assim. E outro grande erro do brasileiro também é: coleto tudo, deixo lá e guardo para o resto da vida. Não, você tem que ter um prazo, um período, o qual você vai ter esses dados sob a sua tutela. Nesse caso, a dívida já prescreveu. Ninguém vai poder... Então, qual a finalidade de eu ainda guardar esses dados? O banco vai poder cobrar? Não vai poder cobrar. A última coisa que ainda pode ser uma justificativa para manter essa informação na minha base de dados é: se o fulano de tal que se sentiu lesado entrar com uma ação de danos morais, eu tenho lá algum documento.
Mas esse documento não pode mais ser utilizado na análise de um novo pedido de concessão de crédito. Como o próprio nome diz, está prescrito, gente. Prescreveu, morreu para nós, né? Acabou. Depois da prescrição vem a decadência, que aí é o sepulcro total, né, do jurídico da coisa. Então, ali não pode mais ser usado em hipótese nenhuma para evitar problema. Uma das coisas que a gente tem que entender muito é isso, que é outra das coisas que vai dar muito problema no bancário, muito problema em todos os setores vinculados ao tratamento de dados. As pessoas armazenam dados indeterminadamente. Não é que agora eu posso chegar lá a qualquer momento e falar, eu quero que exclua os meus dados, eu não quero mais que você tenha dado nenhum meu. Não, você vai analisar e ver, eu preciso ainda desses dados? Preciso por quê? Eu sou um e-commerce, já entreguei, já tenho pagamento, qual o prazo de garantia? 1 ano. Acabou o prazo de garantia, eu posso apagar e eliminar os seus dados. Eu não preciso ficar com eles por 5, 10 ou 15 anos. Posso ter que ficar por questões tributárias, 5 anos, em alguns casos. Questões médicas e dados sensíveis, aí o prazo já é diferente. Há casos que a gente pode falar em 20 anos, há casos que são períodos até indeterminados, né? A legislação ainda está meio obscura, precisa ser mais esclarecida. Aí a gente tem que olhar a legislação já do contexto médico propriamente dito. Mas não é essa história, porque um dos erros que a gente acha é se eu chegar lá e pedir, tem que apagar imediatamente. Também não é assim. Eu vou guardar então por tempo indeterminado. Também não é assim. Cada caso é um caso e tem que ser analisado de acordo com, né, a realidade daquele caso. E com relação ao compartilhamento de dados, para a gente encaminhar para os desfechos finais, eu vi que tem algumas perguntas aqui, nós vamos tentar finalizar. Não é que fica a noite inteira, eu falo muito. Eu também. Então, e a gente pode ficar aqui amanhã falando do assunto, não tem problema. Então, assim, com relação a compartilhamento indevido de dados dentro do sistema de Open Banking, né, se a gente pensar em reparação de danos. Vocês acreditam, por exemplo, o simples compartilhar indevidamente, ele vai caracterizar um dano moral presumido, aquele inter ipsa, ou eu vou ter que demonstrar um prejuízo? Porque assim, a jurisprudência vai trabalhar muito com esses dois lados, né? Nós temos duas correntes doutrinárias que vão trabalhar nisso. É um dano presumido, ou eu vou ter que demonstrar efetivamente o prejuízo extra-patrimonial que eu sofri com esse compartilhamento. É um tema que me deixa assim pensante ainda. Hoje, nós temos algumas decisões vinculadas à Lei Geral de Proteção de Dados, referentes a danos morais, nas quais não estão sendo concedidos danos morais, desde que o dano não seja efetivamente comprovado. Você tem que provar que realmente teve, que te causou algum tipo de problema muito sério. Não basta ali chegar e sair pedindo dano moral. Tá? Que agora virou a bola da vez, todo mundo está pedindo dano moral porque compartilhou meu dado. Te causou prejuízo? Não, só compartilhou. Se não te causou prejuízo, então você não vai receber nada referente a danos morais. Tem que ter literalmente danos morais ou danos patrimoniais. Compartilhou, alguém usou, alguém abriu conta, alguém fez sei lá o quê, algum empréstimo, ou concedeu alguma coisa que eu nem solicitei, agora estão me cobrando. Aí tudo bem, aí tem uma certa lógica. Agora, não vai ser tão fácil conseguir danos morais nesse compartilhamento do Open Banking, não. Tem que causar prejuízo claro mesmo. O que você acha, Jéssica? Eu vou complicar. Não, ele vem com as perguntas que ele gosta de fazer, sabe? A cabeça dele está assim, maquinando ali para vir com uma 10 vezes maior, né? Aí eu fico assim, meu Deus, onde ele já está pensando? Eu estou acompanhando. Mas o que é que eu digo? Realmente tem que vir um dano, tem que comprovar esse dano, porque imagine todo mundo se aventurar para falar que, o banco compartilhou outro dado, eu quero um dano moral. Você tem noção da quantidade de ações no judiciário por conta disso? E a gente tem que ter a ciência que quando a gente procura o judiciário, a gente tem que ter um mínimo de informação e saber por que a gente está procurando. Se está procurando porque o banco forneceu e esse banco vazou esse dado e teve um terceiro que utilizou para fraudar, ok, o dano moral está ali, a gente consegue comprovar. Agora, se ele forneceu para ele, se ele
se ele distribuiu esse dado para alguém. Não teve nada, a gente não viu nada patrimonial, não viu nada, nenhuma lesão, né, ao seu direito. Você vai pedir dano moral, ele não vai dar. O judiciário não vai dar. Então, isso tem que ser então, muito... vai alegar outra sucumbência ali, eu quero ver. É isso. É, justamente. Isso vai ser uma medida, e é para chamar a atenção dos advogados, isso vai ser uma medida para os advogados inexperientes cessarem futuras ações. Vocês têm que ter a ciência de quando entrar no judiciário, o ônus da prova quando vem, vocês têm que provar, e a sucumbência está vindo pesada. Quando você não mostra, a sucumbência está vindo pesadinha mesmo, para mostrar assim, ó, advogado não se aventura, só vem se você tiver a certeza. Tá? Tiver uma base sólida, né, Jéssica, no seu motivo de pedir ali. E eu sempre falo para os advogados, quando eu estou na live pessoal, não vá se aventurar em teses sem fundamentação. Não confie só no que o cliente está argumentando. Procure buscar mais informações, porque vai vir um prejuízo para o cliente e vai ser pior para você. Entende? Concordo. Mas eu vou complicar, eu gosto de complicar. Então vamos assim, ó. O banco compartilhou a informação que ele não tinha consentimento prévio. Certo. Então, compartilhou. Eu descobri como consumidor que essa informação está compartilhada e eu solicitei ao banco que cessasse o compartilhamento. O banco não cessou o compartilhamento. E aí eu posso entrar com ação judicial para pedir que se cesse, né, uma obrigação de não fazer mais esse compartilhamento de informação. Aí, há um desvio produtivo do consumidor ou não? Porque ele tentou resolver o problema. Ele teve que ir para o judiciário para resolver o problema. Eu complicando vocês, né? Dano moral daí não sai, mais uma vez, né? Que eu sei que você pode chegar nesse caminho. Mas cabe a tal da denúncia NPD e com certeza é uma das coisas que eu adoraria que o Dr. Sabate tivesse voltado, que eu ia falar, tudo bem, você me contou que a saúde vai ser o primeiro alvo do processo fiscalizatório e os bancos. Podia colocar ali como segundo, então, né? Eu ia adorar. Eu também, porque a gente ali tem cada coisa absurda, né? Mas, então, voltando ali à tua pergunta cabulosa, a gente tem ali N situações que podem vir a ocorrer e vão ocorrer, com toda certeza. Isso aí não vai ser caso isolado, vai ter N casos nesse contexto dessa tua colocação. E, sinceramente, você vai ter que denunciar para a NPD poder intervir, mas judicialmente, aí é com a Jéssica, o que você acha? Com fundamento em LGPD, não sei se dá algum outro caminho além da denúncia da NPD. Hoje, com as regulamentações que nós temos, eu só enxergo esse caminho com fundamento na proteção de dados. Pode ser que futuramente venham outras regulamentações que a NPD está, né, redigindo, até eu estou à espera do que vem para as pequenas e microempresas, que está todo mundo apreensivo com as mudanças. Vamos ver o que vem por aí. Em relação à parte de contratos bancários, o que é que eu vejo, tá? Porque isso vai vir de acordo com os casos concretos que a gente vai analisar. Vai sim, a gente vai conseguir entrar no judiciário para mostrar, porque é a informação. Você buscou a informação, você buscou resolver com o banco, ele continuou compartilhando dessas suas informações. Nesse caso, eu acho que a gente pode ter até uma viradinha jurisprudencial cabendo um dano moral, sim, porque é o princípio da transparência, da informação. Ele está passando uma informação. Eu não estou pensando pelo lado da LGPD, tá certo? Sim, é isso que eu estou falando. Pela ótica da LGPD não dá dano moral. Pela ótica de contratos bancários, você solicitou e a sua informação está ali, continua sendo compartilhada. Hoje a gente tem alguns casos na prática que a gente consegue um dano moral por informações que o cliente não autorizou, né? Então, se a gente pensar nessa ótica, contrato bancário vai ter sim, tá? Mas aí a gente vai fundamentar com o Open Bank, dizendo que é o princípio da informação, vai fundamentar também em relação ao princípio da transparência, a que você não permitiu esses dados e você solicitou o cancelamento e continua esse cancelamento, né? Pela visão contratual bancária, sim, caberia o dano moral.
É isso que eu estou pensando. Dentro da LGPD também tem a finalidade, a transparência, por isso que eles vão ter que regulamentar ou ter algumas outras decisões, mas se a gente pensar por aí, dá margem. Dá, a gente consegue. Olha que a gente está se encaixando, tá vendo, Homero? E se pensar na questão do professor Marcos de Sauri, né, de desvio produtivo do consumidor, porque assim, a pessoa, ela tentou resolver o problema extrajudicialmente. Ela não queria ir para o judiciário, ela teve que ir para o judiciário para excluir um dado que ela não quer compartilhar. Então, assim, ela teve toda a movimentação para isso. Não estou falando que ela vai ter que receber uma compensação pelo gasto que ela teve na contratação de advogado, até porque o STJ já pacificou que nessa temática não cabe esse tipo de reparação material. Mas no desvio produtivo do consumidor, eu acho que tem margem. Não estou falando que vai consolidar a jurisprudência, que é para sair ajuizando a ação à torta e à direita, porque isso tem que ser medido caso a caso. A ação de reparação de danos, ela tem um caráter individual e ela tem que ser analisada caso a caso. Não dá para a gente generalizar, porque senão a gente gera a litigância predatória. Isso. Que cada vez mais tem sido combatida no sistema de justiça como um todo, né? E isso mancha a sua imagem como advogado e como advogado. Né? Você fazer uma ação indistinta, genérica, por um dano moral. O dano moral é particular para aquela situação. Não é algo coletivo, né? Vamos pensar, dano moral coletivo na tutela coletiva, que aí feriu de modo difuso o direito, né? Não é assim, é individual, feriu individualmente ali os atributos da personalidade, ou na lógica do desvio produtivo do consumidor, feriu, né, o tempo vital daquele ser humano, né, porque é uma outra corrente, o professor Marcos de Sauri fala que na verdade não é dano moral, é uma modalidade autônoma de dano extrapatrimonial. É a corrente dele que ele escreve, e a professora Laír Bergstein, também do Rio Grande do Sul, escreve nesse sentido, só que ela chama de menosprezo planejado do fornecedor. Então ele planeja, né, menosprezar aquela conduta do consumidor ali, em geral. Então, eu acho que tem possibilidade, mas é caso a caso, não dá para ser genérico, acho que seria absurdo, né, a gente trabalhar de modo genérico. Gente, 1h40 de live, 360 pessoas na nossa live, eu tenho mais aqui, eu estou, assim, aprendi muito com as duas, né, infelizmente o professor Sabá não pôde continuar, não conseguiu continuar conosco, mas não vai faltar oportunidade, eu tenho certeza disso, a gente vai ter novas oportunidades. Vai fugir de mim, coitado, a hora que eu falar, igual brinquei. Para falar é a Juliana, eu falar, fala que eu morri, que eu não quero mais. Toda vez ela me criva de pergunta, mas a gente pega ele na próxima, ele participa conosco. O tema é muito profundo, a gente pode fazer lives no futuro, né? Acho que o tema é gigantesco. Convidar, mas pelo Instagram aqui ele só limita a 4, né? Então não dá para a gente ampliar. Mas o tema tem mais janelinhas. Tem espaço para muita discussão, LGPD, CDC e Open Banking, né, essa triangulação vai longe ainda, na verdade está começando agora a aplicação concreta dos efeitos, a gente vai sentir os efeitos do Open Banking agora. Né, e não... O Open Banking que eu estava olhando aqui começou em 1º de fevereiro de 21. Isso. Então não era para estar aquele grande processo de conscientização, né? As pessoas nem sabem. Mas já tem no aplicativo, pode ver. Abriu o aplicativo de qualquer banco, já tem lá. Open Banking. A pessoa não sabe nem o que é. Acho que a gente vai ter que voltar a falar desse assunto várias e várias e várias vezes, para as pessoas entenderem realmente o que é. Muito. Ó, eu vou desativar os comentários rapidinho aqui, para a gente fazer o momento do print antes do pessoal sair. Quem gostou da nossa live, né? Eu vou falar 2 minutinhos aqui de pausa, tanto faz sorrisinho. Então, quem gostou da nossa live, printa aqui para a gente, né, divulgar o conhecimento, as pessoas vão conhecer, vai difundir. Nós vamos deixar essa live salva. Espero que eu não consiga errar aqui na hora de salvar e perder, mas no futuro a gente fazer outras. Agradeço, doutora Jéssica, doutora Juliana, muito obrigado por de pronto ter aceitado o convite para estar aqui hoje. Né? Eu tenho certeza que muita gente aprendeu, eu sou uma delas, e aprendi bastante aqui. E vou utilizar no dia a dia. Com certeza. E deixo as últimas considerações, Jéssica, depois a professora Juliana, para a gente fechar nossa live. Boa noite, eu gostaria de agradecer o convite ao doutor Homero, que está aqui, a gente sempre compartilhando ensinamentos, que eu digo que live a gente aprende muito. E advogado a gente está para aprender mesmo, todo dia, cada um tem um pouco para ensinar. Agradeço a doutora Juliana pelos ensinamentos, amei conhecê-la, adorei a didática, aprendi muito também, porque a LGPD
eu digo que hoje está muito encarregado na parte de contratos bancários, e a gente precisa ter um diferencial e saber bem para poder aplicar. Então, eu só tenho que agradecer a duas feras, eu aqui, com eles dois, aprendendo todos os dias, e todas as lives que tiver a oportunidade de a gente conversar, conscientizar o consumidor, eu acho que é importante, sim, que as pessoas não tenham essa conscientização, tá? E fica aqui meu agradecimento a todo mundo que assistiu a live. E deixo a palavra agora com a doutora. Antes da professora Juliana falar, quem não está seguindo a professora Juliana e a Jéssica, aqui em cima, clica aqui, já passa a seguir, que vocês vão absorver muito conteúdo de bancário, consumidor e LGPD. Tá? Então sigam, que vocês não vão perder, pelo contrário, vão ganhar muito com isso. E quem quiser me seguir também, está aqui em cima. Com toda a palavra, professora Juliana. Muitíssimo obrigada aos dois, né, que vocês são muito exagerados, mas eu é que aprendi muito com vocês dois, vocês não são dois grandes feras no assunto. Estou à inteira disposição para tudo que vocês precisarem, para a gente continuar essa conversa, que eu acho que é de extrema importância para toda a sociedade, para nós aprendermos uns com os outros e para todo mundo. É o que eu falo, todos temos conta em banco, todos estamos sujeitos ao que vai acontecer de agora em diante. A Open Bank é uma hipótese de vazamento de dados, então a gente tem que estar atualizado sobre o assunto. Obrigada a todos que participaram conosco, e só para quem, não sei nada de LGPD, não tenho dinheiro para comprar um livro, vai lá no site da OAB, joga assim, Comissão de Lei Geral de Proteção de Dados, cria e-book, aí você vai ver lá embaixo da notícia um link para você clicar no e-book LGPD, o que é obrigatório saber. Um e-book 100% gratuito que nós, Comissão de LGPD, fizemos na OAB Mato Grosso do Sul. Tá? Muitíssimo obrigada mesmo a todos vocês e continuo à disposição para o que a gente entender oportuno, o momento que vocês quiserem, é só me chamar que eu dou um jeitinho na agenda. Não, nós vamos compartilhar sim. O Homero, eu vou assistir a palestra dele ali na Defensoria e já sabia que ele era fera em superendividamento. Então, você é muito sério em direito bancário, foi aqui um grande aprendizado também. Obrigada. Nessa dica que a professora deu, professor Gênio, eu vou colocar no nosso canal do Telegram também. O link está na bio do meu Instagram, que eu coloco os links aqui, porque a gente já conversou aqui hoje, o link do site que a professora Juliana colocou, mas essa outra dica preciosa de ter um material gratuito de qualidade, produzido pela professora Juliana e toda a equipe ali da OAB. Eu vou colocar também lá no Telegram para que você fique de forma mais fácil e acessível para todas e todos. E muito obrigado a todos que esperaram até essa hora. 350 pessoas, praticamente do começo ao fim, de 1h50 de live. Muito obrigado, uma boa noite, uma excelente semana a todos e a todos. E a gente se vê nas próximas lives por aqui. Um grande abraço. Tchau, tchau. Até a próxima, pessoal. Até a próxima.